Você já pensou em ser astrônomo, seja amador, seja profissional? Quais são os passos que você deveria tomar com isso? Então, vem comigo. Juliana, puxa a vinheta. Astrofísica de bolso. Então, pessoal, para seguir a carreira astronômica aqui no Brasil, existem alguns passos que podem variar um pouquinho. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho da minha experiência com a astronomia e que passos vocês poderiam tomar que te levaria a essa carreira. E algumas dicas para vocês já desde agora já começar a estudar algumas coisas e levar em consideração. Primeiramente, para você que quer cursar astronomia, né, eu digo a nível universitário e que quer exercer essa função de maneira profissional, você tem que se identificar com algumas áreas, obviamente. As duas áreas que eu diria que são as principais, as duas ou as três áreas principais para você ter uma base legal para astronomia é a física, a química e a matemática. Isso significa que eu tenho que ser bom em matemática, eu tenho que ser bom em física? Não. Isso não significa que você tem que ser bom, que você tenha que ter tirado notas boas, excelentes ao longo do ensino médio inteiro. Mas significa que a partir desse momento que você tomou essa decisão, você tem que estudar isso. Entendeu? Então, basicamente, se você não gosta de matemática, mas matemática é muito chato, eu não gosto disso, então a astronomia não vai ser agradável para você. Né? A gente tem que escolher a profissão da maneira que nos faça bem, que seja um ambiente legal para a gente estar. E a astronomia tem cálculo, tem muita física. Então, se você não fosse se sentir acolhido pelo aquele ambiente, se você não fosse se sentir bem trabalhando, então talvez a astronomia não seja para você. Mas se você não odeia matemática, não acha desconfortável trabalhar com matemática, mas que você ainda não é bom em matemática, então ainda dá tempo, certo? Então não tenha vergonha e recorra àqueles assuntos mais básicos do possível. Essa é a maneira certa de começar a estudar. Então volte em frações, volta nos cálculos mais básicos que vocês acharem na internet, de soma, subtração, multiplicação e divisão. Tem sempre alguma regrinha que a gente esquece, que a gente não leva pra gente depois do ensino fundamental e ensino médio. Então volte nesse mais básico, no básico da física, vê se você acha legal, se aquilo te faz bem, mesmo que seja mais difícil, e se a resposta for sim no final disso tudo, então ok, você pode dar o próximo passo. Então, se você quer levar a astronomia de maneira amadora, né, você ter esse contato mais emocional com o céu, você ter como hobby, então essa parte não vai ser tão importante assim, porque basicamente você vai ter que ter um conhecimento sobre o céu, né? Alguns aplicativos podem te ajudar com isso. Você pode baixar alguns aplicativos de mapas estelares no seu celular e apontar para algumas constelações, alguns objetos em tempo real, e você vai saber o que é cada objeto daquele. Existe um nível de precisão, mas não é 100%. Então você precisa ter um pouquinho de olho treinado, ainda mais se você morar num lugar com poluição luminosa muito alta, onde você não consiga ter uma visão muito boa do céu. Então, tendo esse contato com o céu e sabendo basicamente o que você tem que ver, o que você quer ver, diferenciar o que é um planeta, o que é uma estrela, quais são as constelações, o que é uma nebulosa. Então, basicamente, você vai saber o que enxergar, você vai conseguir aproveitar esse céu. A olho nu é muito difícil, a não ser que você mora em um lugar que tenha uma vista espetacular, com quase zero de poluição luminosa, mas mesmo assim vocês não vão conseguir ter um detalhamento tão grande por conta do alcance que a sua vista vai ter. Então, basicamente, a minha dica é: compre um binóculo ou um telescópio que vocês possam estudar o céu com seus próprios olhos. A satisfação em olhar o céu não se prende a nenhuma instituição ou ensino que você tenha que se formar para poder fazer isso, ok? Você só precisa ser interessado e aproveitar. Esse céu aqui é para todo mundo, você não precisa ser necessariamente formado para poder aproveitar isso. Então compre seu telescópio. Eu tenho alguns vídeos aqui no canal dando dica de como obter seu primeiro telescópio, quais são as diferenças entre eles. Vou fazer mais vídeos futuramente falando sobre isso. E aproveite, vai mexendo ali, vai ser muito legal. Então a astronomia amadora começa por aí, e com o tempo, com a sua experiência, você pesquisando, é bom sempre conhecer, você vai conseguindo cada vez mais se aprimorar e fazer melhores investimentos. Agora, voltando para a astronomia profissional,
primeiramente saiba que não existem tantas graduações diretamente voltadas para a astronomia. Eu consegui buscar pelo menos 3 aqui no Brasil, que são, acho que as 3 são federais, não tem nenhuma particular que seja graduação propriamente de astronomia, e 2 das que eu me lembro na USP e na UFRJ, a terceira eu não me lembro, e são graduações diretamente para astronomia. Mas na maioria dos casos, para você cursar astronomia, o melhor caminho seria você fazer uma graduação em física, ou química, ou matemática, ou alguma outra área das ciências exatas, porque isso vai te dar uma base melhor para poder encarar os cálculos e uma visão da natureza da astronomia, ok? Isso não significa necessariamente que você só possa fazer pós-graduação de astronomia se você for formado nessas matérias. Um exemplo disso é que na minha pós-graduação, que eu estou me formando recentemente, existem pessoas de várias áreas. Existe pessoa formada em filosofia, em pedagogia, em física, em matemática, em engenharia, então em geografia também. Então a astronomia não pertence necessariamente a nenhuma dessas áreas, desde que você esteja disposto a aprender, né, o cálculo, a física dentro delas, mas você não precisa necessariamente ter se graduado em alguma dessas áreas, embora possa facilitar bastante o seu caminho. Então a minha dica para vocês é pegar uma área já das ciências exatas, onde você consiga ter uma finalidade melhor e uma facilidade para aprender essas matérias de cálculo, para poder já se acostumar e se preparar para a astronomia como pós-graduação, ok? E a pós-graduação pode ser dividida em 3 maneiras. 2 basicamente, a lato sensu e a stricto sensu. A lato sensu você tem a especialização, ou seja, se formar como especialista na área de astronomia, física e afins. E na área do stricto sensu você tem 2 opções, que seria ou você terminar diretamente no mestrado e fazer um mestrado direto na área de astronomia, ou fazer o seu mestrado na astronomia e um doutorado para se aperfeiçoar ainda mais na área de astronomia, astrofísica e afins. E basicamente, para você, nesse momento, que ainda não cursa uma graduação e que pensa em ser astrônomo, pense em começar por alguns cursos online que tem alguns cursos muito bons na internet. Inclusive eu estou para lançar meu curso de astronomia já provavelmente no próximo mês. Eu disse que eu vou trazer um pouco mais de detalhes ao longo do tempo, né? Só uma breve explicação. Eu, em companhia, né, com a plataforma de divulgação científica e educação remota Ciência e Arte, estamos planejando o curso de astronomia para ser divulgado para vocês em breve, né? Esse curso vai ter o certificado, tudo direitinho, e vocês vão poder constar no currículo lá quantas horas vocês cursaram, e isso vai servir já para vocês terem alguma experiência e entender um pouco mais para poder prosseguir nessa área. É uma área extensa que você tem que investir na sua carreira acadêmica, com pós-graduação e tudo mais, então já começa daí agora, ok? E alguns cursos que eu vou deixar de dica para vocês, se vocês começarem já a ter alguma ideia pesquisando, é o curso da UFSC, do professor Zabotti, e você consegue estudar lá no YouTube o curso de Astrofísica Geral e de Astronomia e Astronáutica. Então você já consegue ter uma base legal e consegue ter um certificado legal também para poder confirmar que vocês fizeram esse estudo. E uma segunda opção é o curso da USP, Astronomia, uma visão geral 1 e 2, que também está disponível no YouTube. Esse não tem certificado, mas vocês conseguem já ter uma ideia do que vocês vão encarar daqui para frente, ok? E basicamente a área da astronomia, você vai tomar uma profissão acadêmica, ok? Também não acho que vai ser a mil maravilhas que você vai chegar lá no observatório e ficar vendo estrelas o dia todo com o telescópio. A astronomia, ela quase não funciona mais assim, você quase não tem que trabalhar mais diretamente com o telescópio, né? Você trabalha mais com o computador, com programação, fazendo a visão ali das estrelas sob o espectro delas, nem sempre é na luz visível. Então é toda uma outra área ali que talvez tire um pouco a beleza do que vocês estejam imaginando do que é a astronomia profissional, ok? Uma outra área fora a observação direta, trabalhar com pesquisas nos observatórios, é trabalhar em universidade, né?
como professor de astronomia ou divulgador científico, palestrante ou pesquisador dentro da área na universidade, ok? Uma outra maneira de poder fazer isso é você conseguir trabalhar em algum curso, trabalhar diretamente com a área da física, e você ser especialista na área de astronomia e trazer aquilo como complemento da sua área, seja como professor de física no ensino médio, da própria graduação, e você conseguir ter uma base, uma bagagem maior em astronomia e conseguir implementar isso na sua aula, ok? Então, um pouco sobre a minha trajetória. A minha primeira graduação, eu fiz ela em tecnologia da informação, porque eu tinha um certo medo de já pular direto para essa área, então eu quis construir um pouco ali uma base mais sólida para o mercado de trabalho, mas não era o que eu era apaixonado por fazer. Mas eu fiz de qualquer maneira minha primeira graduação em tecnologia para poder atender a expectativa do mercado de trabalho. Feito isso, eu fiz minha segunda graduação agora em Ciências Exatas com ênfase em Física e estou na minha terceira graduação em Licenciatura em Física para poder ampliar um pouco mais o mercado e poder dar diretamente ali ligado com a educação na área da ciência, que é o que eu tenho me apaixonado ultimamente. E atualmente eu me formei na pós-graduação de Física e Química e estou me formando agora na pós-graduação de Astronomia também. A minha expectativa é que nesse próximo ano agora, ou nos próximos anos, eu consiga ingressar no mestrado também na mesma área de física, astronomia, divulgação científica e futuramente um doutorado. Então, basicamente, o caminho que vocês têm que tomar é esse, tem que estudar bastante, é um investimento, não pensem só em fazer graduação 3, 4 anos e se formar e ir embora, que não funciona muito bem, a não ser que vocês queiram tirar diretamente licenciatura em física e ficar como professor, então você consegue fazer isso na boa, se você não tiver tanto tempo, ou talvez se você não tiver tido tanta vontade naquele momento de se aprofundar. Mas basicamente, para seguir a carreira dentro desse princípio, vocês têm que investir na carreira de vocês, e isso demanda de muito tempo. Mas sendo que você gosta, vai por mim, não vai ser nenhum sacrifício, é muito bom, é gratificante pra caramba. E conforme eu for atualizando os meus estudos e conseguir novas coisas, eu vou trazer para vocês também, para vocês terem um pouco ali do horizonte do que é se tornar um astrônomo aos poucos, né? Vocês vão ver um pouco do meu desenvolvimento. Parte desse desenvolvimento é o próprio canal Astrofísica de Bolso. E alguns dos trabalhos que eu tenho feito por fora. Eu lancei um artigo recentemente falando sobre ciência e pseudociência. Algumas pessoas já leram, já recebi bastante elogio. Eu vou deixar inclusive o link dele aqui embaixo, tá? Inclusive lá no canal do Ciência e Arte, esse artigo. Estou escrevendo um artigo agora também para pós-graduação, para poder terminar de vez um artigo sobre estrutura e evolução das estrelas. E recentemente eu fui convidado a fazer parte de uma equipe de doutores para poder fazer um artigo para uma revista, a revista Espaço-Tempo Midiáticos, para falar sobre as constelações aqui, né, do Ocidente, aqui no lado sul, do lado, né, da América do Sul aqui, né? Então eu não posso trazer tantos detalhes aí ainda, mas vocês já veem que algumas oportunidades já vai surgindo, né, quando você faz parte já desse caminho ali onde você está trilhando para se tornar um astrônomo, ok? Então essa é a minha dica para vocês. Se eu lembrar de mais alguma, eu faço um segundo vídeo trazendo para vocês também, ok? Então é isso, eu sou o Rodolfo Matos, esse é o canal Astrofísica de Bolso, onde você leva a ciência com você. Astrofísica de Bolso.